Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal Alexandria. E a aula de hoje vai ser Arte Renascentista Quattrocento. Essa aula é a continuação da aula passada que nós temos sobre o Trecento, ou seja, algumas informações você vai ter que voltar naquela aula. Já vai ter sido explicado, eu vou citando aqui os temas que vão ter sido explicados já na aula passada, mas, professor, eu vou conseguir assistir essa aula sem assistir o Trecento? Claro, mas só que você só vai pegar um fragmento de toda uma totalidade, beleza? Então, te recomendo assistir a aula do Trecento e depois a Cinquecento, que vai ser a próxima aula, beleza? Então, antes de mais nada, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para que todas as aulas que eu publicar aqui no canal Alexandria você receba, independente da série que a gente está aqui lançando a nossa aula. Tudo certo? Vamos logo para a aula, então? Então vamos lá. Quattrocento, né? O próprio nome vai dizer o século, né? De 1400 até 1500, tá? Então, Quattrocento é um período mais forte da transição, né? Da Idade Média para a moderna. Não é à toa que o fato histórico que divide Idade Média e Idade Moderna aconteceu em 1453, que é a queda de Constantinopla. Tá? Então, o que nós vamos pensar? Que o fato de ser isso é o que vai de fato marcar essa divisão. Porém, não vai ter uma questão muito evidente da arte aqui. Vamos lá. Eu sempre gasto um tempinho explicando isso, porque isso é de fato bastante importante. Toda transição histórica ela vai gerar um transtorno muito grande, culturalmente que digo, né? Você sair de uma cultura em que o nobre tinha poder e você está vendo o absolutista ou o burguês ganhando influência, você está entrando aqui numa realidade muito, muito, muito grande da dificuldade das pessoas de compreenderem, poxa, quem eu vou obedecer agora ou quem eu devo seguir. Com isso, a mudança na arte não foi diferente, porque você tem artistas que ainda querem manter aquela arte medieval e você tem esses artistas modernos que querem trazer uma visão completamente nova da arte. Então, o que nós vamos perceber aqui no Quattrocento? É onde a filosofia humanista vai ganhar um poder, uma influência gigantesca. Vai ter uma aula na arte, na parte de filosofia, só sobre o humanismo, mas, resumidamente, é quando você coloca tudo o que é material e humano como premissa de estudo ou como critério de estudo. Então, enquanto antes Deus vinha primeiro antes do homem, agora o homem está em evidência. Isso não quer dizer que as pessoas esqueceram de Deus. Misericórdia. Eu sempre falo isso para os meus alunos, falei na aula passada também. Não é porque eu estou falando que eles colocam o homem como evidência que eles anularam e esqueceram Deus por completo. De forma alguma. Aqui no Quattrocento, você vai ter uma técnica mais tridimensional. Aqui surge o tridimensionalismo. Então, você vai começar a conseguir enxergar numa obra de arte um sorriso, que antes talvez você estava na dúvida se aquilo era um sorriso. Você vai conseguir olhar as características mais chamativas de uma pessoa, que no bidimensionalismo você não vai conseguir enxergar. Eu pintar a minha esposa num bidimensionalismo vai ser completamente diferente de eu pintar a minha esposa no tridimensionalismo. Vocês estão me entendendo? Porque no tridimensionalismo eu vou conseguir realçar aquilo que eu vejo de mais belo dentro dela. Na aula passada eu citei de que o Trecento ele meio que já não tem mais aquela preocupação evidente para o belo. O Quattrocento vai retomar essa questão? Depende do artista. Agora nós temos uma situação muito delicada na arte que depende do artista. Você vai ouvir isso bastante. Artistas vão buscar o belo, como artistas não vão buscar o belo. E aqui nós vamos entrar num ponto. No geral, tá? Então o Quattrocento
é para você enxergar o geral da obra, que é o início da tridimensionalidade, a utilização gigantesca da geometria na obra de arte, então todas aquelas técnicas de cálculo, de fazer um triângulo e colocar o personagem dentro daquele triângulo para caber ali. Isso muitas vezes rompe com a realidade. Então, para conseguir encaixar ele, o personagem, a pintura, né, dentro daquela geometria que eu quero, aquele desenho geométrico ali, eu acabo tendo que estender um braço mais do que o normal, ou esticar um pescoço mais do que o normal. E essas mudanças realistas da obra de arte, você vai ver ali o Nascimento de Vênus, por exemplo, uma obra de arte bastante famosa, que você, se você parar para pensar, quase parece que ela não tem ombro, né? Ou um pescoço um pouco além daquilo que uma pessoa tenha. Mas essa mudança, ela é tão sutil que você não consegue reparar a olho nu. Você tem que, de fato, se concentrar nisso para conseguir enxergar. Bem um analista de arte mesmo, que vai ter um pouco mais esse olhar crítico sobre isso. Então, para você ver o tamanho da importância técnica que os renascentistas tinham. Eles conseguirem fazer uma mudança dessa, e mesmo assim conseguirem manter uma técnica tão impecável e ao ponto de você não conseguir perceber a mudança do realismo que tem ali, isso é uma característica de fato muito, muito técnica. Então, o que nós vamos pensar? Aqui nós vamos ter um foco, como eu disse, né? Mostrando o homem como um final perfeito. Criatura perfeita. Repito, isso não quer dizer que eles esqueceram de Deus, né? Se tivesse esquecido, eles não teriam trazido a mitologia, né? Junto com isso. Então, não dá pra gente assumir isso, tá? Eu só tô querendo dizer aqui que eles querem realçar aquela característica lá da arte grega de o homem másculo, forte, as características, os detalhes do cabelo, do rosto, do corpo. Porque para mostrar a beleza do corpo humano, o como o ser humano é uma criatura perfeita e por aí vai, tá? Essa é uma das questões deles. Então, automaticamente, isso vai trazer consigo uma característica egocêntrica por parte daqueles que querem ser pintados, os nobres, mas também por parte daqueles grandes pintores. Por quê? Vamos lá. O sincretismo religioso, ele vai se concretizar nesse período, que eu comentei na aula passada, né, do sincretismo religioso. O que nós vamos pensar? Os artistas, eles conseguem fazer uma proeza ou uma criatividade tão grande em misturar, que eles começam a ver a necessidade de mostrar que isso é deles, eles que fizeram. Puxa vida, e aí eles começam a assinar a obra. Assinar a obra se tornou então uma característica comum no Renascimento Quattrocento. Isso vai gerar uma fama. A arte começa a gerar fama. Se a arte começa a gerar fama, você também começa a aumentar o número de artistas, porque se gera fama, automaticamente, se você se tornar um artista famoso, você vai ter bastante influência e muitas vezes você vai ter muito dinheiro. Então, quando a gente coloca essa questão, é no Quattrocento que inicia a ideia de juntar, colocar Deus e o homem muito perto. Não é à toa que tem a obra clássica de Adão e Deus, né, com os dedos assim. Que depois ela teve que ser arrumada porque pintaram ela tocando. Depois, não pode tocar. Não toca. Então, depois eles tiveram que fazer uma parte dela, né? Essa partezinha. O que nós vamos pensar? Esse movimento aqui
de olhar esta realidade, a 480, as pessoas começam a ficar famosas, e aí elas começam a se aprofundar, a se tornar mestres, professores, enfim. E essas características artísticas vão ganhando mais força, porque daí se eu ganho dinheiro para fazer isso, eu começo a aprimorar a minha técnica. Então, se eu só vivo disso, eu vou ter tempo para aprimorar aquilo. E é isso que acaba acontecendo. Então, nesse movimento artístico, você vai encontrar bastante obras, como eu disse, religiosas, mitológicas, mistura entre religião católica com mitologia. Você vai ter a utilização exacerbada de cores, o tempo todo cor, 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 muita cor, obras completamente coloridas, que chamam a atenção. Lembrando que nessa época eles ainda faziam a sua própria tinta ou compravam somente os matérias-primas para fazer em casa. Raramente eles compravam, entre aspas, tinta pronta, que é uma característica que eu gosto de falar aí na aula de arte ou de história da arte, para as pessoas entenderem o quão era difícil ser um artista no século XIV, XV. Cara, você tinha que fazer sua tinta. Então, muitas vezes eu fiz o vermelho aqui, e se aquele vermelho acabar, muito dificilmente eu vou conseguir chegar naquele vermelho de novo. Então, era muito difícil isso. Então, era por isso que muitas vezes os artistas demoravam anos para fazer essas obras. Por causa do conhecimento de causa, ou seja, eu preciso transmitir essa obra da maneira mais especial, esplêndida possível. Até para incentivar a criatividade, preciso estudar para isso. Porque eu só vou ser criativo com o que o meu HD tem. Então, se eu não estudo, eu provavelmente não vou ser criativo. A segunda característica, para colocar a geometria na obra. Então, qual aspecto geométrico que eu vou usar para pintar. E depois você vai ter a parte do desenho. Encaixar o desenho tudo certinho. Aqui demora e demora. Aí, por último, que vem a pintura. Então, quando a pintura aparece, eles já estão com o esboço do desenho completamente pronto. E então eles fazem a tinta com base naquele tanto que eles vão usar de fato para não precisar fazer de novo. Até porque, gente, além de ser difícil fazer tinta naquela época, muita matéria-prima era cara. Então, por isso que as obras de arte nesse período era mais para as classes superiores, as pessoas que tinham uma condição de vida maior. Porque, de fato, isso gerava muito custo. Ok? Então, e é nesse momento que também se consolida o mecenato, né? Que virou quase profissão, né? Muitas pessoas dependiam desses mecenas. O fato é esse. Por que eu falo muito desse mecenato? Se eu tenho um mecena que me paga para eu pintar, para eu fazer as coisas, eu devo muito a ele. Então, se ele fala para eu pintar algo que eu não quero pintar, ele não perguntou minha opinião. Ele só quer que eu pinte. Ou seja, as pessoas começam a pintar ou a ter arte por comércio. Não porque, não, eu concordo com isso, eu vou pintar. Ou eu discordo disso, eu vou pintar. Eles começam a pintar simplesmente por comércio. Mas, claro, a profundidade muitas vezes se perde. Se você colocar uma pessoa não católica a pintar uma Santa Ceia, ele vai acabar errando alguns pontos teológicos. Isso aconteceu com Da Vinci, por exemplo. Então, a geometria da obra é perfeita, mas a teologia da obra não. Então, você começa a ter esses processos de, vamos dizer assim, essas escorregadas. Por exemplo, a Santa Ceia de Da Vinci foi pintada no 480. Então, por quê? Porque o mecena, que era um mosteiro, uma igreja, quis que pintasse lá uma Santa Ceia numa parede inteira. E ele foi lá e pintou. Né? Então, o desenvolvimento dessa realidade é muito sério para vocês gravarem.
que esse mecenato ele vai, de fato, influenciar bastante na mudança das intenções artísticas. Porém, claramente, como todo movimento filosófico, artístico e tudo mais, tem uma capital que se torna a referência para tudo isso. No caso aqui do Renascimento, foi Florença, que era onde ficavam os nobres da família Médici. Então, a família Médici tinha papa, né? Teve papa Médici, teve, enfim, várias realidades que vocês podem encontrar aqui. A relação dos Médici com o Da Vinci foi muito forte. Se você quiser saber um pouco mais sobre a história de Leonardo da Vinci, eu tenho uma aula lá na minha série de biografias, né? Uma breve história, que tem contando toda a vida de Da Vinci, as suas influências e tudo mais. Vale a pena porque você vai conhecer o lado do artista que poucos conhecem, né? Então, enfim, Da Vinci viveu aqui nesse Quattrocento e ele morou em Florença, viveu em Florença e desenvolveu sua arte ali. Então, ele foi um dos motivos de Florença se tornar uma referência artística, porque ele criou uma escola ali muito forte, em contrapartida com Michelangelo, mas que teve uma grande escala gigantesca. Enfim, artistas famosos desse período foi Botticelli, Sandro Botticelli, podemos colocar o próprio Da Vinci, que começou sua carreira aqui no Quattrocento, Masaccio, né, Masaccio, que também foi um grande nome, o próprio Michelangelo também passou pelo Quattrocento, mas eu não cito tanto o Da Vinci e Michelangelo, porque eles vão atingir o seu grau máximo, que é o Da Vinci e Michelangelo, que nós conhecemos de toda a história, lá no período Cinquecento, que nós vamos iniciar na próxima aula. Tudo bem, meu povo? Ficou alguma dúvida? Coloca aqui nos comentários para que eu possa sanar as suas dúvidas. Caso tenha alguma crítica, algum elogio, também coloca nos comentários, que isso incentiva as nossas aulas. Se você gostou da aula, também curte esse vídeo e ative o sininho para receber as novas aulas que vão ser lançadas aqui no canal Alexandria. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal também. Então, meu povo, espero vocês na próxima aula de Cinquecento aqui neste canal.